Quarta-feira é dia do quadro A Voz do Consumidor, aqui no nosso programa, com o advogado do direito do consumidor, André Cunha, que já está aqui com a gente para participar nesta manhã chuvosa de quarta-feira. André Cunha, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Iteberá, e a 98.7 em Blumenau. Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aqui, né? Hoje o nosso tema, olha só, teoria do desvio produtivo do consumidor. Doutor André Cunha explica o que é isso. Jorge, é um tema bem polêmico. É algo que os consumidores realmente passam o dia a dia quando compram um produto ou um serviço que tem problema. Aquele serviço que acaba dando problema, aquele produto que ele acaba comprando, adquirindo, e o produto acaba tendo um problema. Mas para falar desse tema, da teoria do desvio do produto aí ao consumidor, nós temos que falar do CDC, né? Que é a principal lei que traz aí a proteção dos consumidores. Ela estabelece, né, os direitos básicos do consumidor. E ela efetiva a reparação do prejuízo na ordem material, porém moral também, Jorge. Não é só material. O que seria material? Comprei um aparelho celular, apresentou problema, vou na loja, a loja manda que o consumidor vá para a assistência diz que não é com ele, que tem que ir na loja, a loja manda novamente para a assistência, o consumidor encaminha para a assistência. Olha quanto ele perde um aparelho celular que ele comprou. Na verdade, ele às vezes acaba perdendo muito mais dinheiro em consertar aquele produto do que ele pagou pelo produto. Né? Vamos colocar aí um celular de R$ 1.500. Ele vai pagar gasolina ou ele tem que pegar o ônibus, tem que faltar ao trabalho. Aí já tem mais uma, né, prerrogativa que é a falta do trabalho. Ele tem que sair de casa, ele deixa de fazer o lazer dele muitas vezes. Tem consumidores que, inclusive, tiram férias. Eu vou resolver esse problema quando eu tirar férias, porque eu sei que vai dar dor de cabeça. Né? Era o momento dele de lazer. E isso é questionável? Isso é pagável de alguma forma? Tem que ser. É moral. Porque ele comprou um produto para que satisfizesse, de certa forma, a necessidade dele, porque ele queria. De repente, o produto dá problema e ele vai passar, talvez, até as férias dele toda tentando resolver o problema. Mas a Justiça reconhece isso? STF já tem, STJ já tem reconhecido, Jorge. Porém, o dano moral, ele é muito unipessoal, né? Depende muito do juiz que está em cima daquele caso, depende muito a colocação do advogado e principalmente o dano que ocorreu com o consumidor. Mas isso não deveria ser mais unipessoal e muito menos debatido. Teria que dar, porque automaticamente os fornecedores começariam a ter tanto uma reparação muito mais eficaz. O que seria uma reparação? Começa já lá no saque, no atendimento ao cliente, no 0800. Estou com um problema na minha internet em casa. Quantas horas você fica no telefone para tentar resolver? Se você consegue. Se conseguir, já é muito. Se você consegue. Isso quando tu não está falando com um robozinho o tempo todo. Disque 1, Disque 2, Disque 3, agora Disque 4, Disque 5, Disque... Volte para o menu principal e você nunca consegue falar. Eu tenho passado por isso muitas vezes. E como ocorre, Jorge? Meia hora, 1 hora, nós estamos falando. Isso não deveria ser ressarcido? O meu tempo, porque eu paguei a minha internet, está lá, paguinha, vence todo dia 10 e está lá, pago dia 10. Eu não estou cumprindo como consumidor com o meu dever? É o meu dever, que também é o meu direito, e o dever da empresa que ela também cumpra. Agora, eu tenho que ficar 2 dias, 3 dias, eu já fiquei, Jorge, muitas vezes, não foi uma, muitas vezes 2, 3 dias tentando falar com uma operadora e não consigo. Com o problema que deu na internet, ou a internet dá lenta, ou muitas vezes eu tenho que fazer um protocolo de uma ação, não consigo porque a internet não vai, o computador não gera o protocolo, por quê? Porque está demorando, tu liga para a operadora, isso não deveria ser indenizável para mim, porque é uma perca de tempo. O tempo que eu estou ali, eu poderia fazer uma outra peça, eu poderia atender um outro cliente, ou assim, eu poderia estar com meus cachorros, poderia estar saindo, curtindo, mas não, sábado de manhã você fica o dia todo, porque a internet não vai, você tenta clicar na Netflix, não, fica rodando e não vai. Não é uma forma de um dano moral ao consumidor? Não está, de certa forma, ferindo o direito dele? Não é só o bem material. Consertei a sua internet, 3 dias depois, beleza.
O que vem ocorrendo muitas vezes na cidade, que é a telefonia. Sim. Né? Roubam um fio de telefone. Tudo bem, a operadora não tem culpa que roubaram, mas ela tem culpa porque ela está cobrando. Ela tem que ter uma forma de proteger o consumidor. Porque o consumidor também não tem culpa. Ele pagou os 3 dias. Ele tem o direito. Esse dano moral ele tem que ser reconhecido, mas não reconhecido de certa forma, cada pessoa reconhecido. Ele já tem que ser reconhecido para que a empresa saiba que ela vai ter aquele dano moral para cobrir. Ela vai ter aquele problema de responsabilidade com o consumidor. Então, essa teoria, ela tem que estar muito evidente e o consumidor tem que entender dessa forma. Muitas vezes, hoje, o próprio órgão de defesa do consumidor, que nós temos, não na cidade, mas em todo o país, ele não tem esse poder, essa eficácia de resolver esse problema. Porque se eu estou com um aparelho celular que eu comprei, ele apresentou problema, eu estou com a garantia, e um empurra para o outro, lá no órgão de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON, você não consegue o dano moral. Você consegue só arrumar o aparelho ou o dinheiro de volta. Mas o dano, quantas vezes você foi? Você foi no PROCON, abriu a reclamação. Lembrando, horário de trabalho. Porque o PROCON não trabalha, ele não fecha meio-dia. Mas quem trabalha lá no Garcia tem que pegar um ônibus, vir até... Em 1 hora ele não consegue fazer isso. Vai ter que chegar lá, vai ter que demorar para ser atendido. Por quê? Porque vai ter que pegar a senha, tem outros consumidores e ele tem que respeitar a chegada. Então, querendo ou não, ele perdeu o horário de trabalho, teve muitas vezes que gastar com gasolina, aí pega o trânsito, não almoçou, isso é um dano para ele também, porque ele não vai almoçar para resolver o problema dele. Tudo isso tem que estar embutido dentro do produto, quando for ressarcido a ele. Não é simplesmente, não funcionou, eu passei por tudo isso, não funcionou, pega um celular novo. Né? Ou o judiciário, ou o órgão de defesa do consumidor, vai dar um celular novo para ele. E tudo o que ele perdeu, o tempo que ele perdeu. Né? Isso é a teoria. Né, do desvio do produto. Porque, querendo ou não, ele não teve só aquele dano do produto não funcionar ou o serviço mal prestado. Ele teve o que gerou tudo isso a ele. E isso é muito importante nós começarmos a discutirmos referente a isso, porque o consumidor ele está muito vulnerável referente a isso. O fornecedor, muitas vezes, é muito mais prático para ele. Quantas pessoas não reclamam que 3 dias ficaram sem a internet, mas estão pagando? O fornecedor está ganhando, a operadora está ganhando, de certa forma. Né? Plano de saúde, muitas vezes para autorizar, você está doente, é para aquele momento que você tem que ser autorizado. Quanto tempo se leva para autorizar? Às vezes, muitas vezes, ele tem que ir lá no PROCON abrir a reclamação, ou ele tem que ingressar uma ação judicialmente para que ele tenha direito daquele exame, daquela cirurgia, que ele já tinha direito. O pior de tudo é quando tu vai em algum lugar e... num autorizado pelo plano de saúde, e eles dizem, vamos encaminhar a autorização. Tá, mas quando vai ser feito o exame? Quando autorizar. Se autorizar. Olha que absurdo, né? Você paga mensalmente isso. Por isso, cara. É uma vergonha. E ninguém faz nada, né? O pior é isso. Você paga o plano de saúde, porque se você não pagar, você é cobrado, até negativado, mas você ou não vai ser atendido, óbvio também, mas você paga o plano de saúde, você se desloca até o local, muitas vezes com dores, porque plano de saúde é para isso, é quando você está precisando, né? Então, muitas vezes com dores, hoje, chega no local, diz o quê? Tem que ter autorização. Você vai até o plano de saúde, aguarda, pega a senha, aguarda na fila, autoriza ali, ou diz, não, vai autorizar direto na clínica. Você vai para a clínica, porque muitas vezes eles mudam como mudam de roupa. Hoje autoriza na clínica, amanhã autoriza no hospital, amanhã autoriza no consultório. Da forma que eles querem. E a ANS está fazendo o quê? Dormindo. Porque a ANS seria para proteger o consumidor, proteger, legislar sobre o plano de saúde, como vai funcionar. E parece que cada vez mais está sendo benéfico ao plano de saúde. Já está difícil, né? Já está difícil. E acontece a mesma coisa com essas reguladoras, agências reguladoras. Tanto, a gente pode até falar de transporte público, né? Que nós temos. Exato. Né? Transporte público, você vai para a fila... Você vai lá, abastece teu cartão, você já pagou para a empresa, mas daí o ônibus não passa no... Isso, e aí você não consegue Não é satisfatório o serviço para você, né? Quando você precisa, não tem. Isso, tem que sair, tem que ter uma saída para isso. Isso ocorre, e não é falando do poder público, é falando do serviço. Né? Isso ocorre com a água, isso ocorre com a energia. Muitas vezes ocorre
E é sistema. Ocorre, você fez um débito automático na sua conta, de repente vem uma fatura de R$ 1.500 de água. Debitou, mas porque está errada a fatura. Você tem que ir até no órgão público. Eu que tenho que provar. Isso, provar, esperar. Tem a legislação que diz que tem um período para devolver aquele dinheiro para você. Quer dizer, não foi você que errou em momento algum. O débito foi porque a fatura veio errada, mas você que tem que correr atrás. Devia ter uma lei que, se eu provar o dano, eu sou recompensado. A empresa prestadora tinha que ser multada. A teoria é para isso. Essa teoria é uma teoria muito importante, né, para que nós conseguimos hoje, Jorge, fazer com que esse dano moral eduque o prestador de serviço. Mas como é que a gente vai aplicar isso, hein? Se a legislação hoje é toda amarrada, mal interpretada, precisamos mudar. Dá viés para muitas interpretações. Aliás, sempre se falou isso, né? Que é no Brasil, não sei as leis nos outros países, então, mas aqui muito se fala disso, de que há muita vírgula onde deveria ter ponto final, que gera interpretações das mais diversas em muitas leis. Tanto é que as leis, elas são, por exemplo, uma lei municipal, elas são feitas por quem? Prefeito e vereadores. E o que ocorre? Nós colocamos eles lá. Nós somos o contribuinte. Então, nós temos que bater na porta. Temos que bater na porta e exigir que isso funcione. Ela tem que funcionar. Lei não é para bonito, lei é para cumprir. É para que seja, principalmente quando a gente está falando de serviço. Porque serviço todos nós precisamos. Todos, tanto os vereadores quanto o prefeito, como nós. Precisamos do serviço. E ele tem que funcionar. E se não funcionar, tem que ter a punição. Porque a punição, Jorge, é o que faz, infelizmente, as empresas respeitarem o consumidor. Porque se você não paga pelo serviço, você é punido. Perfeito. E, principalmente, você é punido e muito mais do que o serviço que você não pagou. Você tem juro que você tem que pagar. Deixa um dia um boleto atrasar. Você tem a taxa do boleto, você tem juro, você tem a multa, você tem tudo dentro. Agora, a empresa não te oferece um serviço como agora. Um plano de saúde, você vai lá no plano de saúde, não autoriza ou está demorando a autorizar porque mudaram de sistema, aí automaticamente é o consumidor que paga a gasolina que ele foi lá, perdeu o trabalho, muitas vezes a dor que ele tem que procurar outro profissional, tirar dinheiro do bolso, porque ele está pagando um plano, mas tem que tirar dinheiro do bolso também, que nós já vamos falar sobre isso. Entende? Então, querendo ou não, essa teoria ela tem que vir com tudo, Jorge. Ela é lá de 2018, né, que foi quando o STJ começou a dar algumas decisões referentes a isso, mas hoje ela tem que estar muito impregnada ao direito do consumidor para ressarcir a dano moral o consumidor. E que avanços são necessários para isso? Precisamos mudar a legislação, temos que avançar nisso, mas tem que ter um movimento aí político para que isso se realize. Começando principalmente com os órgãos de defesa do consumidor, é muito importante, através dos órgãos. Foi assim que começou a lei de superendividamento, através dos órgãos de defesa do consumidor, que chegamos hoje numa lei de superendividamento. É uma lei benéfica ao consumidor. Aquele consumidor endividado, que é a grande maioria do brasileiro, né? Diga-se de passagem. É assim que vai começar. Através do movimento dos órgãos de defesa do consumidor, que está à frente, tem que iniciar aos nossos vereadores, aos nossos deputados, para que nós conseguimos fazer com que essa proteção do consumidor não seja exclusivamente ao bem material. Estragou, sofri tanto, mas eu ganho só o bem material. E o dano que causou a ele, essa compra dele, esse pagamento dele, esse serviço, o dano que causou, ele tem que ser reconhecido ao consumidor. E falar nisso é muito importante para que a gente consiga buscar mais conscientização, mais força para conseguir avançar. Isso mesmo, Jorge. Nós precisamos colocar, tanto que nós trazemos isso em pauta para que o consumidor que esteja nos escutando, né, como ocorreu semana passada, Jorge, muitas pessoas tinham a dúvida lá, né, referente ao etarismo, que é da idade. Muitas pessoas entraram em contato depois, dizendo que escutaram na rádio, dizendo que isso acontece com eles e procurando os direitos deles. Isso é muito importante. Hoje, o tema também é muito importante para o consumidor. Que ele vai, ainda que ele tiver que ingressar judicialmente, que ingresse judicialmente, mas que faça valer o seu direito não só pelo bem material, pelo dano que ele sofreu, porque muitas vezes, grande maioria, a empresa desrespeita e sabe que não vai acontecer nada. Ela só vai substituir o produto. E substituindo o produto para ela, ela já teve o lucro dela.
Bom, doutor, tem muitos consumidores também reclamando de planos de saúde. Tem crescido muito a reclamação. Olha, com esse período da pandemia, muitos serviços deixaram a desejar, os planos de saúde principalmente. No que devemos ficar atentos, hein, doutor? O que é importante, né? Como é que a gente sabe dos direitos de cada plano? Onde há, onde não há abuso? Onde eu errei na hora de escolher um plano, né, e me iludi com alguma coisa, ou onde eu estou sendo iludido mesmo e não estão me passando corretamente o que deveria ser. Jorge, plano de saúde, nós falamos inclusive na semana passada, quando nós falamos aí do etarismo, que o plano de saúde aumenta com a sua idade. Né? Quanto mais velho, vamos usar essa palavra, né? Porque é assim que eles veem o idoso. Eles não veem o idoso como um ser humano, eles veem como um velho. Quanto mais velho, inútil, e vai dar mais despesa, mais eles aumentam o plano de saúde. Que nunca se conta o período antes. Isso, ele pagou a vida toda e não utilizou, porque sempre estava saudável, graças a Deus. Né? É algo que a gente paga com muito prazer se você não ficar doente. Né? Agora, você fica doente, automaticamente dobra, né? Sem a despesa, sem falar das despesas ainda dos medicamentos e tal. Só que o que ocorre, Jorge? Ocorre que os planos de saúde, é muito difícil você saber qual é o plano de saúde bom. Hoje, eles fazem plano de saúde excelente para os primeiros consumidores. Daqui a pouco começam a vender o plano de saúde. Eles vendem aquele plano de saúde para outra operadora, aí decai de 100 a 0. Nós, recentemente, tivemos um grande problema com a GEMED. A GEMED deixou quantos consumidores na mão? Quantos consumidores sem nenhuma cirurgia, sem nenhuma consulta, sem nada, Jorge? Nada. A AGEMED simplesmente fechou a porta, inclusive na cara dos PROCONs, inclusive na cara do Ministério Público. Eu estava à frente do PROCON na época, estava à frente do Fórum do PROCON de Santa Catarina, que nós levamos ao Ministério Público, inclusive estadual, depois de um trabalho feito em todos os ministérios públicos, onde tinha suas comarcas municipais, não houve jeito. Tem gente brigando até hoje com a AGEMED, que pagou durante 1 ano, 2 anos e não teve a sua autorização, não teve a sua cirurgia efetuada, teve que tirar do bolso, quando foi o caso muito grave. E nós estamos aí caminhando novamente para uma nova operadora acontecendo isso. Né? Eu vou deixar bem claro ao consumidor, nós temos uma operadora que é a Clinipan, que ela foi vendida, é a HP Vida, os consumidores estão reclamando, inclusive entrando em contato com o próprio PROCON. Procuram muitas vezes eu, que encaminho para o PROCON, mas o PROCON tem feito o trabalho dele, eles estão indo ao PROCON dizendo que tem autorização, mas não estão sendo atendidos porque qual é o resultado que tem lá no hospital, qual é o resultado que tem na clínica? Não recebemos o pagamento. A AGEMED começou assim, trabalhinho de formiga, informando cada clínica, cada hospital, dizendo, não estamos recebendo. Por isso que nós não vamos atender você. E não atende, simplesmente não atende. Eu posso chegar morrendo no hospital com um plano que eles não vão atender. Se não estão pagando, se a operadora não está pagando, sem falar que muda o sistema. Então, nós estamos com muita reclamação de consumidores, e não é só Blumenau. Nós temos várias cidades. Tanto é que os PROCON já estão se movimentando referente a isso. E os advogados vão ficar atentos, porque vai ser ação de dano moral contra a operadora. A operadora, uma vez que ela mudou, vendeu, Jorge, ela tem que ter consciência de que ela tem, os agendamentos, os compromissos dela. Ela tem que atender o consumidor. Tem que atender o consumidor, tem já a agenda com aquele médico, aquele profissional, ela tem que saber que vai ter que ocorrer aquela agenda. Nós temos casos com essa operadora que é cirurgia e foi cancelada. O consumidor chegou no hospital e o hospital informou, não, está cancelada a sua cirurgia. Ele nem sabia. O problema é que não se avança na punição nesse sentido, né, advogado? O que acontece... A gente tem muito problema, né, de ver essas pessoas fazem esse tipo de sacanagem com a população. Está na cadeia, pagando pelo que fez. É sacanagem porque o consumidor está pagando. Todo mês ele está pagando a prestação de serviço. E nós estamos falando na hora que ele mais precisa. E falando de plano saúde. De saúde, gente. E falando ainda, Jorge, da necessidade dele. Porque isso é caso de vida e morte. Você sabe que uma dor de barriga pode te matar ou não? Você não sabe. Você só vai saber se você for atendido.
Nenhuma dor de cabeça, né? Sim, sabe por que pode tá ser dando algo dor de muito cabeça? grave, né? Não quer dizer. Então, assim, tá na hora de nossos órgãos, principalmente a ANS, entrar em contato com esses planos de saúde, fazer, sinceramente, essas agências reguladoras, fazer uma fiscalização, Jorge, aquele que não está cumprindo com os consumidores, entre em contato com os PROCONs de cada cidade, cada estado, tem PROCON estadual, tem PROCONs do Brasil, tem a Secretaria Nacional do Consumidor, está na hora de a ANS andar junto com esses órgãos e começar a revisar no Brasil todo. Porque nós vamos ocorrer novamente o que ocorreu com a GEMED, que nós estamos com milhares de pessoas que não foram atendidas, inclusive consumidor, 2, 3 semanas passadas, ligou dizendo que está negativado pela GEMED. Não foi atendido, pagou do bolso dele e a GEMED ainda lá atrás negativou. Porque ele parou de pagar, ele não estava autorizado, não estava podendo ser atendido em qualquer hospital. Para que ele vai pagar? E não consegue contato, e não conseguia contato com a GEMED para dizer para cancelar o plano. Olha só, cada absurdo, né? Para o consumidor é um absurdo isso aí. Isso mesmo. E essas pautas elas têm que ser recorrentes não só um advogado, um profissional, em um meio de comunicação. Ela tem que ser, inclusive, assunto do próprio poder público, de Câmara e vereadores, resolver lá dentro. Essas reclamações, muitas vezes vai para o PROCON, abre a reclamação, demora-se para resolver, muitas vezes o plano de saúde não responde, fica esperando o PROCON, vai dar a multa, mas não teve solução. Tem que ser pauta, inclusive, do poder público municipal. Porque se o plano de saúde está dentro da cidade, é dever dos órgãos fiscalizador que nós colocamos lá de fazer isso, de nos ajudar como consumidor. E eu não falo por mim, eu falo por toda a Blumenau. É isso aí. Doutor André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, aqui com a gente todas as quartas-feiras, 11h30 da manhã. Quarta que vem estaremos aqui de volta, trazendo mais orientações, informações sobre direitos do consumidor. Obrigado, doutor André, pela participação. Uma ótima semana. Obrigado, Jorge. Uma ótima semana a todos.